Dando continuidade às finais online de Química de 2020, a gente vai fazer mais um exercício aqui. Então, vamos ler a questão. Fala assim: um recipiente rígido de 6 decímetros cúbicos se introduzem 2,80 mol de NH3 gasoso a uma temperatura T. O sistema chega ao equilíbrio e a quantidade de N2 gasoso é 0,700 mol. Considerando a reação química representada pela equação, o valor de Kc para essa reação é, selecione uma. Aí ele dá a reação química. Então, vamos montar primeiro o que ele está falando no enunciado. Primeiro a gente organiza. Ele fala assim, então eu tenho um recipiente rígido, vou colocar aqui um recipiente, de 6 decímetros cúbicos, lembrando que decímetro cúbico é a mesma coisa que litros, então ele está falando que o recipiente tem 6 litros ou decímetros cúbicos. Aí ele fala assim, que se introduz 2,80 mol de NH3 e a uma temperatura T. Aí o sistema chega ao equilíbrio. E a quantidade? Então, no equilíbrio, a quantidade de N2 gasoso é 0,700 mol. Então, até aqui, pessoal, eu só estou anotando o que o enunciado está falando. Não fiz nenhum raciocínio até agora. Então, beleza. Considerando a reação química representada pela equação, o valor de Kc para essa reação é. Tá, uma coisa que a gente tem que entender antes de começar a fazer esse enunciado é o conceito de equilíbrio químico, tá? O que é um equilíbrio químico? Então, vou colocar aqui, equilíbrio químico. É quando eu tenho uma reação, por exemplo, essa reação aqui, 2NH3, isso aqui é o reativo, ou seja, ele está colocando no recipiente rígido NH3. E esse NH3, ele está se decompondo em N2 gasoso e H2 gasoso. Ou seja, eu tenho NH3, estou colocando num recipiente rígido. Aí ele fecha esse recipiente, certo? E aí ele vai se decompor em N2 e H2. Aí, quando chega um certo momento, o que vai acontecer? Esses produtos, porque esse aqui é o reativo, esse aqui são os produtos. Esses produtos, eles voltam a se unir e eles formam NH3. Ou seja, ao mesmo tempo que eu vou estar formando o NH3 vai estar se decompondo em N2 e H2, eu vou ter o N2 e o H2 se transformando em NH3. Isso é o equilíbrio químico, tá? Ou seja, no estado de equilíbrio químico, quando ao mesmo tempo que eu vou ter a formação de produto, certo? Ao mesmo tempo que eu estou formando o produto, esses produtos eles vão formar o reativo. Então, eles vão coexistir. Tanto o produto quanto o reativo, eles coexistem numa mesma solução, tá? E aí, a gente fala de velocidade da reação. Então, aqui tem uma velocidade direta, que é quando eu estou transformando reativos em produtos. E aqui eu vou ter uma velocidade inversa, em que eu vou estar transformando os produtos em reativos. Quando essa velocidade se iguala, a velocidade direta se iguala à velocidade da reação inversa, a gente fala do equilíbrio químico. Isso é o equilíbrio químico, então, certo? Esse equilíbrio químico, na verdade, ele ocorre de uma forma dinâmica, ou seja, tem movimento. Só que quando a gente está olhando a olho nu, parece que não tem, parece que o sistema está parado. Mas a nível molecular, a gente tem que saber que, ao mesmo tempo em que eu tenho NH3 se transformando em N2 e H2, eu vou ter N2 e H2 voltando a formar NH3. Isso é o estado de equilíbrio, certo? Ou seja, a velocidade da reação direta vai se igualar à velocidade da reação inversa. E aí, se elas se igualam, eu não vejo macroscopicamente uma mudança, mas a nível molecular, sim. E as concentrações, elas vão permanecer constantes no equilíbrio, porque, como eu falei, se a quantidade da reação direta, a quantidade de NH3 vai se transformar em N2 e H2, e a quantidade de NH2 e H2 vai voltar a se transformar em NH3, eu vou ter uma conservação na concentração, certo? Isso no estado de equilíbrio. E como que eu faço para calcular? A forma matemática de eu representar esse equilíbrio é o famoso Kc. O Kc, então, pessoal, é a forma que eu vou representar esse equilíbrio químico. E ele é calculado pela concentração em mol por litro de produtos sobre a concentração divididos pela concentração de reativos. Lembrando que essas concentrações têm sempre que estar em mol por litro, tá? Ou seja, se aqui está falando em 6 decímetros
decímetros cúbicos, a gente vai ter que mudar isso para 1 litro, né? Ali são 6 litros, a gente vai precisar mudar tudo para 1 litro. Então, Kc é a concentração dos produtos sobre os reativos. Lembrando também que eles sempre estão elevados a seus coeficientes estequiométricos. Então, é o produto elevado a seus coeficientes estequiométricos, que no caso seria esse 3 e o 1, e o reativo também elevado a seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso aqui é o 2. A forma prática da gente entender isso é que o Kc nada mais é do que um medidor de rendimento. Por quê? Porque quando eu estou falando de Kc, quanto mais alto o valor de Kc, mais produto eu vou ter. E quanto mais produto a gente tem numa reação, maior é o rendimento dessa reação. Então, de forma prática, ele significa que quanto maior o Kc, se eu tiver mais Kc, esse resultado dessa constante for maior, mais alto, significa que eu tenho mais produtos e o rendimento dessa reação vai ser melhor, tá? Então, numa forma prática, é isso que significa. Como a gente faz para calcular, então? Já sabendo disso, a gente vai anotar aqui que eu tenho, então, 2NH3, que está se transformando em N2 mais 3 mol de H2, tudo no estado gasoso. E claro que o inverso também vai acontecer, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho NH3 transformando em N2 e H2, eu vou ter o N2 e o H2 transformando de volta em NH3. Então, primeiro eu tenho que colocar uma situação inicial e uma situação de equilíbrio. Na situação inicial, é essa que ele está introduzindo o NH3. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar. No início, eu só tenho formação de reativo. Eu não tenho ainda os produtos, porque eu só tenho o NH3, ele ainda não se transformou em N2 e H2. E ele fala que tem 2,80 mol. Só que aqui, não pode esquecer que a gente tem que colocar sempre em mol por litro. E aqui ele está falando que tem 2,80 mol em 6 litros. Então, a gente pode fazer uma regrinha de 3 simples aqui, certo? A gente pode fazer aqui, eu tenho 2,80 mol de NH3 em 6 decímetros cúbicos ou litros de solução. Mas eu não quero para 6 litros, eu quero para 1 litro, para 1 decímetro cúbico. Então, isso equivale a x. Primeiro que está com x. 6 vezes x vai ser igual a 2,8. Certo? Então, x vai ser 2,8 divididos por 6. Se a gente fizer esse cálculo, a gente vai ter que o valor de x vai ser 0,467 mol. Porque decímetro embaixo de decímetro, mol embaixo de mol. Então, eu vou ter 0,467 mol por litro de NH3 no início. Observa que basta a gente dividir por 6, ou seja, pela quantidade de litro que tem na solução, que a gente já encontra o valor em mol por litro, que é isso que a gente vai fazer com os outros depois. Então, eu vou colocar isso aqui, 0,467 mol por litro, certo? Aí, a gente tem que pensar agora. Aqui, no equilíbrio, é a quantidade que eu tinha no início, ou seja, é a quantidade que eu teria no início, que é 0,467, menos a quantidade que se forma. E quanto se forma? Aqui eu vou colocar que se forma x, porque a gente não sabe quanto se forma. Se esse aqui forma x, o valor de H2 é correspondente aos valores estequiométricos. A gente sempre precisa levar em consideração a estequiometria, porque segundo a lei de Proust, a lei das proporções constantes, a proporção que eu tenho de cada coisa é fundamental para que essa reação ocorra. Então, se aqui eu tenho uma vez o x, né, quanto se formou, eu tenho aqui 3 vezes o x. E aqui eu vou ter uma quantidade inicial menos 2 vezes quanto se formou. Lembrando que eu sempre preciso colocar o valor estequiométrico. E aí ele fala assim, que no estado de equilíbrio, a quantidade de N2 é igual a 0,700 mol. Ou seja, ele fala que N2 equivale a 0,700 mol. Ou seja, que o x, 1x, equivale a 0,700 mol. Só que isso aqui não está para 1 litro, isso aqui está para 6 litros. Então, como a gente viu aqui nessa regrinha de 3, basta a gente dividir por 6 e aí a gente tem a reação em mol por litro. Então, é isso que a gente vai fazer. Basta a gente dividir
essa quantidade de mol por 6 e a gente vai obter essa reação, essa continha em mol por litro. Se a gente dividir 0,700 mol por 6, a gente vai ter isso aqui igual a 117 mol por litro. Lembrando que a gente sempre precisa colocar em 3 cifras significativas. Então, 0,117 mol por litro. Agora, a gente já tem mol por litro. Se a gente sabe que X é igual a 0,117 mol por litro, a gente descobre aqui que o valor de H2, o valor de hidrogênio gasoso no equilíbrio é 3 vezes X, ou seja, 3 vezes 0,117. Isso aqui vai dar 0,351 mol por litro, certo? Então, agora a gente já tem a situação de equilíbrio do H2 e a gente tem a situação de equilíbrio do N2. Agora, a gente precisa descobrir a situação de equilíbrio do NH3, do reativo. Então, a concentração inicial era 0,467 mol por litro, menos 2 vezes, porque a gente não pode esquecer da estequiometria, 2 vezes o X. O X a gente sabe que é 0,117 mol por litro. Se a gente fizer essa conta, pessoal, a gente vai descobrir que é 0,467 menos 2 vezes 0,117, isso aqui vai dar 0,233 mol por litro. Então, agora a gente já tem também a situação de equilíbrio do NH3. Se a gente já tem a situação de equilíbrio de todos, a gente consegue calcular o valor de Kc. Como que eu calculo Kc? É a concentração dos produtos sobre a concentração dos reativos. Então, quem que são os produtos? Lembrando que os produtos são N2. Lembrando que a gente tem que elevar ao coeficiente estequiométrico, ou seja, a estequiometria também equivale aqui para o Kc. Então, produto vai ser N2 elevado a 1, porque eu só tenho 1 mol de N2, vezes a concentração de H2, isso aqui elevado a 3, porque eu tenho 3 mols de H2, divididos pela concentração em mol por litro, sempre mol por litro, de NH3, elevado a seu coeficiente estequiométrico, e que nesse caso aqui é o 2. Então, agora a gente precisa calcular o valor de todos no equilíbrio. Então, eu vou ter que Kc vai ser igual a N2, 0,117, elevado a 1, vezes H2, 0,351, elevado ao cubo. E a gente vai dividir pela concentração de NH3, que a gente sabe que é 0,233 elevado ao quadrado. Nunca esqueça de colocar os coeficientes estequiométricos. Então, a gente vai ter o valor de Kc, ele é adimensional, ou seja, ele não tem dimensão, ele não vai ter unidade, tá? Então, se a gente fizer todos esses cálculos, a gente vai ter 0,0932 sem unidade. Como que a gente faz para transformar isso para notação científica? Andou 2 casas para a direita, 9,32 é decimal, vezes 10, a menos, andou 2 casas, então menos 2. Isso aqui é a resposta da questão. Então, Kc, resposta vai ser D. Kc igual a 9,32 vezes 10 é menos 2. Lembrando que Kc não tem unidade de medida e que a gente sempre precisa colocar em mol por litro, sendo que aqui tem 6 litros, por isso que a gente dividiu isso aqui por 6, por isso que a gente fez essa regrinha de 3 aqui, certo? Aqui a gente já calculou ele dividido, então não precisou dividir. E aí, a gente coloca ele no valor de Kc. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre Kc, podem me mandar nos comentários. E se você está com dúvida na teoria de equilíbrio químico, vai lá dar uma olhadinha que a gente tem uma aula teórica só explicando equilíbrio químico, beleza?